Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Estamos na nossa aula 27.1, onde nós vamos falar sobre um novo assunto. Esse assunto vai se chamar, coloca aqui já na telinha aqui atrás de mim para esses alunos já perceberem o que a gente vai falar hoje. Nota aqui. Oi, tudo bom? Como é que você tá? A câmera chegou bem perto para eu falar que a gente vai falar de quê? Exatamente, chegou aqui indefinite pronouns. A gente vai falar de pronomes indefinidos, que é um assunto simples, um assunto fácil. Umas palavrinhas você já até viu comigo em uma aula lá de codificadores, mas nós vamos ver ela com outro sentido agora. Então, o título é esse aqui: Somebody special will appear in your life. Alguém especial vai aparecer na sua vida. Usando já um primeiro pronome definido que a gente está vendo, que é esse aqui, ó, somebody. Somebody, ele vem aí como sujeito, mas ele está indeterminado, né? Porque pronomes definidos, eles vão falar de coisas, pessoas, no sentido aí de estar indeterminado, porque você não está exatamente falando de algo específico. Então, somebody como alguém, usado para falar sobre pessoas, está impreciso. Alguém especial aparecerá aí na sua vida. E quem será que vai aparecer? I don't know, não sei, mas eu tenho certeza que vai aparecer agora aí pra você conhecimento. E vamos começar, eu tô aqui sumindo, né? Deixa eu aparecer novamente, é isso, eu me apareci. A gente vai começar a falar desse assunto a partir de now. Right now, vamos começar. Olha aí, trouxe na tela pra vocês os pronomes definidos que nós vamos aprender hoje. Não são os únicos, eu inclusive devo melhorar essa aula aí colocando mais informações, mas temos alguns que vai falar sobre pessoas e coisas. Nós também temos uma forma de falar sobre formas, maneiras, mas eu não trouxe aqui para vocês o exemplo com essa situação. Mas o básico eu trouxe, que é para falar sobre pessoas e coisas. E para a gente começar, vamos lá para a tela cheia, para eles poderem ver melhor aí o assunto. Então, indefinite pronouns, pronomes indefinidos, temos aí as palavrinhas every. Consegue ver a palavra every? Bem aí em cima. Não, ainda não. Eu voltei, fui pra lá e não era pra ir pra lá. Volta pra cá. Every, some, any, no. Então, basicamente, essas palavrinhas são palavras que você vai utilizar com outras palavrinhas também. E aí vai formar os nossos pronomes indefinidos. Tudo bem? Então, nós temos o every com body, every com one e every com thing. Quando você usa body e one, você está usando para falar sobre pessoas. Eles são intercambiáveis, é a mesma coisa. Toda vez que eu chego aqui para vocês e falo hi everyone, hello everyone, eu geralmente não uso muito o everybody, mas assim o everyone, que significa o quê? Oi para todo mundo. Então o every, que significa sozinho, todo, tudo, todas, quando ele se junta com essas palavras, ele vai dar esse sentido de totalidade, como um todo. Então todo mundo, todas as pessoas, toda gente, todos os sinônimos dessa situação, nessa seara que você pode traduzir assim. Thing vai ser o quê? Para falar sobre coisas. Aqui a palavra thing já é coisa em inglês. Então, quando você junta o every com thing, ficando everything, vai ficar o quê? Todas as coisas. É isso. Some, any, são palavrinhas que você aprendeu comigo lá naquela aula de quantificadores, de quantifiers, certo? A gente aprendeu que eles são usados com substantivos contáveis e incontáveis. Eles têm aí uma regrinha de uso em frases afirmativas, negativas e interrogativas, que a gente já vai falar sobre isso. E aí, quando eles se juntam com outras palavrinhas, vão ter sentidos assim diversos, né? Vamos lá. O some com body ou com one vai falar sobre pessoas. Então, somebody, someone também é intercambiável. Você pode usar os dois, tanto faz um ou outro. E vai ser o quê? Alguém. Vai significar alguém. E aí o something, quando ele se junta com a palavra thing, vai ficar alguma coisa. Ou algo, né? Se alguma coisa também pode ser algo, tem sinônimos aí. Any vai ser usado com body e one para ficar anybody, anyone. Também vai significar, né, alguém. E dependendo aí do que você estiver falando e estiver usando essas palavras, porque você sim pode usar essas palavras tanto tem frases afirmativas, negativas, interrogativas, cada um vai ser usado em um certo tipo de frase. Aí o que vai acontecer com essas palavrinhas? Elas vão dando uma mudadinha, né? Então esse anybody, anyone vai significar ninguém, alguém ou qualquer um. Isso vai depender do tipo de frase que você está utilizando. Se é uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa, já vou falar aí o significado em cada frase.
E a palavra no, que é a última. Esse no não é o not, que a gente costuma usar em frases negativas, esse advérbio de negação aqui. Esse not eu uso do lado dos meus verbos para negar em inglês. E esse no, ele não é o not. Então esquece ele. No, ele vai dar a ideia de negação. Ele já passa essa ideia de negação porque no é não. E quando ele se junta com body e com one, ele vai falar sobre pessoas. Nobody, ninguém. No one, ninguém. Então você escolhe qual dos dois você quer utilizar. Nobody ou no one significando a mesma coisa. E quando se junta com a palavra thing, que é coisa, ele vai significar o quê? Vai significar nothing, que vai ser nada. Nada. Então, você vai falar de algo aí, de alguma coisa, então nothing é nada com essa situação. Beleza? Então, esses são os pronomes indefinidos. Não são os únicos, porque no meio desses eu acabei colocando também uma palavra ou outra que não está aparecendo aqui, que é essa bem aqui, ó. Quando a gente virar, você vai ver esse somewhere bem aqui que eu acabei colocando e não colocando no quadrinho. Porque esses pronomes indefinidos, eles não se relacionam só a pessoas e coisas, eles também se relacionam a lugar, também se relacionam com jeito, maneiras. E eu não coloquei na tabelinha para vocês. Mas esse where aparece aqui, você já sabe. Só um minutinho, eu estou sem o meu horário ali. Como é que eu vou saber? Agora voltamos aqui para a aula. Somewhere, quando eu junto aqui com o meu where, o que significa isso? A gente viu lá na aula de pronomes interrogativos que where, essa palavrinha aqui sozinha, ela significa onde ou aonde. Ela também pode aparecer aqui nesses meus exemplos, tanto é que eu coloquei aqui, ó, someone, everyone, anyone, e aí eu coloquei o some de novo com esse finalzinho aqui, where, somewhere, que vai ser o quê? Em algum lugar, porque where vai se relacionar a lugar, já que é onde e aonde, a gente só pergunta isso para falar de um lugar, de onde algo está ou deixa de estar. Eu acabei não colocando isso lá na tabelinha junto com outras palavrinhas que também são usadas com some, any, e o no e o every, tudo bem? Mas tá aqui o somewhere para mostrar para vocês que quando ele aparecer com qualquer outra dessas palavras, como some, como any, como every, como anywhere, everywhere, com esse finalzinho aqui, vai ser relacionado a lugares e vai ter essa tradução de algum lugar, qualquer lugar, nenhum lugar, todo lugar, dependendo da palavrinha que você vai utilizar antes dele, tudo bem? Vamos agora entender uma coisa. Como eu já disse para vocês, o body one ele pode ser intercambiável, então você pode ser usado no lugar de one, o body, assim como o body pode ser utilizado no lugar de one, tudo bem? Então, anybody, anyone, everybody, everyone, somebody, someone, né? Eles não vão ter o mesmo significado por conta dessas palavrinhas que eu estou utilizando antes, mas eles são intercambiáveis. Você pode usar um ou outro. Quando você usa o somebody, someone, tanto faz. Você pode usar um ou outro para qualquer situação. Ok? Então é isso, já tinha dito, mas só relembrando. E vamos continuar aqui sobre essa partezinha aqui. Palavras que começam com some ou com any, que vocês já estudaram comigo, e que tipo de frases eles são utilizados, eles vão seguir o mesmo padrão de quando essas duplas aparecem, essas palavras ou duplas, enfim, estão sozinhas, tá? E como é que quando elas estão sozinhas? Eu expliquei pra vocês lá numa outra aula, revisando aqui isso, que as palavras começadas, por exemplo, com some, são usadas em frases afirmativas e interrogativas. Mas essa interrogativa é só quando ela está com certas intenções. Eu já vou falar que intenções são essas lá num dos próximos slides que ainda estão por vir, que ainda está por vir, dois próximos, então que ainda estão por vir, vamos colocar a concordância correta aí. Então, guarda aí que você vai saber por que ele é usado em frases interrogativas. Vai relembrar, porque se eu já falei para vocês, afinal de contas, a gente já estudou sobre essas duas palavrinhas aqui, quando elas estão sendo usadas sozinhas, só elas duas, o some e o any. Que vai ter vários outros significados, mas a gente não vai entrar nessa seara aqui, porque a aula deles já foi e ficou lá atrás. Então, a gente está trabalhando com eles com essas outras palavrinhas como pronomes indefinidos, tá? Então, vamos lá. A palavra some é usada em frases afirmativas e interrogativas, a gente já sabe isso. Mas o any
Já é normalmente, o N normalmente são usadas, na verdade, quando eu falo são usadas, na verdade é usada, né? Porque é só uma palavrinha, acabei colocando no plural aqui. Então, normalmente é usada em quê? Em perguntas ou depois de palavras negativas. Exatamente. Então, ela é usada em perguntas e depois de palavras negativas. Só um minutinho que eu tô dando uma olhadinha aqui. Cadê? E além disso, você também vai usar o N em frases afirmativas. Eu esqueci de colocar aqui para você a informação. Ele também vai ser usado em frases afirmativas. Só que ela é mais utilizada em frases interrogativas e negativas, esse N. Então, esse N, quando ele vem junto de anyone, como tá aqui, anybody, anywhere, anyway, que é um que eu não coloquei pra você, que vai falar sobre maneiras, aí ela vai ser usada também em frases afirmativas, perguntas e negativas. Eu vou explicar por que tudo isso é utilizado. Mas antes, vamos ver exemplos com essas palavrinhas para vocês se ligarem em como é que vai ficar essa situação. Olha aí. There is something under my bed. Presta atenção. There is something under my bed. É uma frase na afirmativa onde eu fiz o uso do something com essa ideia de quê? De falar de coisas. Ou uma coisa, porque tá no singular. Então eu tenho aqui o there is, que é o que? O there is, que é aquela questão de quê? Do dare to be, que fala sobre existência, ter no sentido de existência. Então, existe, eu tenho o quê? Algo ou alguma coisa, que é justamente esses bichinhos aqui, under my bed, debaixo da minha cama. There is something under my bed. E por que eu optei por usar o something? Porque eu uso something em frases afirmativas, o some em frases afirmativas, com esse sentido de algo, tá? Ou alguma coisa, porque eu estou falando de thing. Se eu falasse there is someone, aí eu estaria falando de pessoa, mas eu não estou falando de pessoa aqui. A ideia é para falar que tem alguma coisa, não sei o que é, embaixo da minha cama. Under my bed. E aí a pessoa pergunta, can you see anything? Você consegue ver, ou você pode ver aí alguma coisa? Can you see anything? E esse anything é aquele N que a gente vai utilizar junto com o quê? Com frases também interrogativas, perguntas, além de frases negativas. Eu não coloquei aqui, mas também além de frases afirmativas. Mas com outro sentido que eu vou falar já já. Tudo bem? Então, can you see anything? Você pode ver aí alguma coisa? Todas elas vão falar de thing, de coisas, não de pessoas, porque eu estou usando essa terminação nesse pronome indefinido. Muito bem? Temos mais uma aqui, ó. Na afirmação, Jim ate everything in the fridge. O Jim comeu, agora eu tô usando o everything. O que o everything fala? Thing fala sobre coisa, isso eu já sei. E o every? O every não vai falar sobre algo, né? Alguma coisa, e sim ele vai falar de totalidade. Então, every é tudo, todo, toda. Então, aqui vai ser o quê? Todas as coisas, ou melhor, tudo. Se você quiser falar, Jim comeu tudo da geladeira, Jim comeu todas as coisas da geladeira, tudo são sinônimos, desemboca na mesma situação. Então, Jim ate everything in the fridge. O Jim comeu tudo da geladeira. E aí eu tenho uma pergunta agora. Is there anyone worse than that? Ou seja, existe alguém pior que isso? Existe alguém pior que isso? Ou existe qualquer coisa, no caso, qualquer pessoa pior que isso? Porque a pessoa comeu simplesmente tudo, né? Ela comeu simplesmente tudo. No caso aí, is there anyone, né? Existe alguém pior que isso? Não tem, né? Não tem. É algo bem triste a pessoa comer tudo da geladeira. Mas vamos lá. Seguindo aí, a gente então já entendeu essa situação onde você vai usar o some junto com as palavrinhas one ou thing, ou então body, que a gente está vendo somente dessas três, apesar de aparecer aqui
né? Algumas como where, que apareceu agora aqui para falar de lugar. Então você já sabe que você vai usar em frases afirmativas e interrogativas. Só que essas interrogativas, quais são as intenções dela? Olha só, essa é a intenção quando o some está em frase interrogativa. A gente pode usar uma palavra que comece com some em uma pergunta se ela for uma oferta ou um pedido. E isso a gente já faz naturalmente quando a gente usa o some sozinho, essa palavrinha sozinho que a gente aprendeu lá na aula de quantificadores. A gente já faz isso naturalmente. Mas quando a gente também está usando com essas outras palavrinhas, que são esses sufixos que vêm logo depois, aí a gente vai usar o some com esse sentido de quê? Quando alguém está fazendo o quê? Quando alguém... Perdão. Você vai usar o some em frases afirmativas quando você está oferecendo algo, quando você está pedindo algo, pedir ou perguntar algo, ou até quando você está sugerindo algo. Eu não coloquei aqui sugestão, mas também entra nessa situação. E aí você vai usar o some em frases interrogativas. E aí a tradução vai ser a mesma, né? Algo, alguma coisa, alguém, porque você, afinal de contas, tá usando, vai mudar o sufixo que vem depois, né? Pode ser sobre coisas ou pessoas ou até lugar, jeitos, maneiras, mas eu não trouxe essa situação para vocês, lembra? Eu trouxe só sobre coisas, pessoas e no máximo sobre esse where aqui que fala sobre lugar. Eu vou atualizar essa aula para ficar melhor numa das próximas. Vamos lá, temos mais informações aqui sobre esse some quando ele é utilizado em perguntas. Olha só, could someone help me? Alguém poderia me ajudar, por favor? Então, some junto com one podia também ser could somebody help me, please? Alguém poderia me ajudar, por favor? Olha o could aqui, esse verbo modal, que é o passado de can, e aí eu vou traduzir para poderia aqui nesse caso, para ser uma forma mais educada, mais polite, de pedir ajuda. Eu tenho uma outra frase com some, só que agora utilizando esse where bem aqui, lembra que foi o único que eu trouxe fora para falar de lugar, perdão, de pessoas e coisas, coloquei esse where aqui no meio, e esse where vai falar de quê? De lugar. Quando eu junto com some vai ficar o quê? Algum lugar. Então, are you looking for somewhere to stay? Are you looking for somewhere to stay? Você está procurando por algum lugar para ficar? Are you looking for? Você está procurando, looking for somewhere, algum lugar to stay para ficar? E é isso. Voltando lá para o any. Veja bem, a gente vai usar palavras que começam com any em frases que queremos exprimir que a escolha é irrelevante ou que há infinitas possibilidades. Eu não coloquei lá no início, acabei esquecendo de colocar aqui, como eu fiz aqui no some, ele é usado em frases afirmativas, interrogativas, e eu ia explicar qual é a intenção da interrogativa, que você viu lá, que era para oferecer, pedir alguma coisa, ou até fazer sugestão, né, que eu dei esse adendo aí da sugestão. Já o N, ele é usado em frases com perguntas, né, frases interrogativas, negativas com certeza, eu vou explicar por que também negativa, mas eu não coloquei aqui que é usado em frases afirmativas, mas a informação tá aqui. O que é isso? Ele é usado em frases que queremos exprimir que a escolha é irrelevante ou que há infinitas possibilidades. E aí, nesse caso, vem em frases afirmativas. Vem em frases affirmatives, tá? Afirmativas. É isso aqui que quer dizer. E o que significa essa questão aí que eu digitei? Talvez vocês não estejam entendendo o que significa isso. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Então, em frases afirmativas, ele vem com o sentido de qualquer um, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer jeito, qualquer maneira. Então, esse qualquer vai ser a tradução do N juntamente com o que vem depois dele. Se é one, vai falar sobre pessoas, então qualquer pessoa. Se é where, por exemplo, aqui no lugar de some tiver o N, anywhere, vai ser qualquer lugar e assim por diante. Então, em frases afirmativas, o N vai ter essa tradução de qualquer. E aí, quando ele se junta com outras palavrinhas, você sabe que a gente está aprendendo pronomes indefinidos, então ele vai se juntar com essas palavrinhas que falam de pessoas, lugar, coisas. Então, ele vai ser qualquer o quê? Pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer jeito, qualquer maneira. E vamos ver exemplos aqui. Anyone who's tall will do.
Então, uma frase afirmativa onde eu tenho o anyone aí, que vai falar sobre pessoas. Anybody também podia ser no lugar desse anyone, que estaria da mesma forma, é intercambiável. Então, qualquer pessoa que for alta vai servir. É isso que eu quero dizer. Para o quê? To play basketball, para jogar basquete. Então, anyone who's tall will do. Qualquer pessoa que for alta vai servir aí para jogar o basquetebol. Muito bem, temos uma outra frase usando o any, que é a frase com anywhere. Esse where aí vai falar de quê? De lugar. Então, please, vou tomar vírgula aqui, sit anywhere you like. Sente em qualquer lugar que você goste, que você gostar, que você preferir, não tem problema algum. Qualquer lugar. Por que qualquer lugar? Porque, afinal de contas, a gente quer exprimir que a escolha é relevante e que há infinitas possibilidades, então não importa. Qualquer lugar que você escolher é irrelevante. Então, em frases afirmativas, com esse sentido, ele vai ter tradução de qualquer. Agora, em frases interrogativas, você viu aqui que o anyone vai ser traduzido assim como anywhere, anything, qualquer coisa que vem depois do any, ele vai ser traduzido como o quê? Aqui no caso, como fala de pessoa, é alguém, vai ter a mesma tradução do someone, do somebody, quando vem em frases afirmativas, tudo bem? Agora vamos falar, para finalizar essa questão aí deles, vamos falar do no, e aí também explicar a questão do any em frases negativas, que eu acabei não colocando aqui, fiquei triste agora vendo aqui, eu não coloquei nenhum exemplo, mas aí eu explico com N em frases negativas. Agora que eu vi, eu vou atualizar a sala, que essa aula está precisando de uma atualizada, porque não está tão bonitinha assim, não tá legal. Mas vamos lá, mas eu vou explicar aqui, vou dar um exemplo aqui com N em frase negativa, para mostrar para vocês justamente nessa parte que é importante da aula, que é a parte com o no. Olha, palavras que começam com no, esse no ele dá a ideia de negação. Mas ela não pode ser usada junto ao verbo na forma negativa. Por que não pode acontecer isso? No inglês eu não posso ter dupla negativa, ao contrário do português que eu posso fazer isso. O que é a dupla negativa? Eu vou negar duas vezes numa frase. Quando eu falo assim, eu não sei de nada, você está negando, né, duas vezes. Eu não sei de nada, você está negando duas vezes. Eu não posso fazer isso no inglês. Então, uma vez que eu uso aí o no, eu tenho que entender que ele vai ter que ser usado em frases afirmativas, mas com sentido de negação. Veja bem, there is nobody here. Melhor dizendo, there is nobody here. Nobody here. Coloquei o R no lugar errado. There is nobody here. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, há ninguém aqui. Há ninguém aqui. Mas no português a gente costuma falar não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui. Você usa esse não. E depois coloca o ninguém, que dá essa ideia de negação. Porque se é ninguém é negação, você não tem ninguém. É isso que eu quero dizer. Eu não posso falar dessa forma aqui em inglês. There isn't nobody here. Por que eu não posso? Porque eu tenho uma negação aqui com not, que está contraído com o meu verbo to be. Temos uma negação aqui com not, que é esse advérbio de negação, artigo é bom. E temos um nobody aqui, com o no e a palavra body, é esse pronome indefinido. Eu não posso usar esses dois na mesma frase. Existe isso? Existe, mas numa linguagem bem formal, numa linguagem assim que é uma linguagem errada. É que nem falar para mim fazer, para mim comer. Mim não faz nada, mas muita gente fala isso o tempo inteiro. Então, assim, dá para entender o que a pessoa quer dizer? Dá, mas estaria errado gramaticalmente falando. Portanto, tem um xizinho aqui para mostrar que você não pode, né? Ou seja, você faz isso, not isso aqui. Você faz isso, mas não faz isso aqui. Agora, caso você queira usar uma frase na negativa, aí você tem a opção de, no lugar desse nobody, você colocar o anybody. Aí eu vou trazer agora uma frase aqui na negativa com o any, porque ele é usado em frases negativas. Então, there isn't anybody here. Então, esse anybody eu uso no lugar de nobody. Quando eu quero fazer uma frase negativa mesmo usando o meu not, esse not que está contraído aqui com o meu verbo to be, eu posso fazer isso, mas eu preciso usar o any com qualquer outro sufixo que vem depois dele, podendo ser body para pessoas, podendo ser thing para coisas, podendo ser qualquer outro sufixo que vem depois. Agora, querendo usar o nobody, ou no one, ou nothing, ou assim por diante, eu preciso que ele venha em uma frase afirmativa, e aí quando eu coloco ele aqui, ele fica negativa naturalmente, mas sem o advérbio de negação not.
beleza? Outro exemplo aqui. There is nowhere I know better than this place. Então, é uma frase na afirmativa com sentido de negação por conta deste know aqui, que vem antes desse where, que está falando de lugar. Então, there is há nenhum lugar que eu conheça melhor que este lugar. Eu tô falando lugar duas vezes, mas enfim. Há nenhum lugar que eu conheça melhor que este lugar. Isso na tradução ao pé da letra, mas na hora de traduzir em português a gente fala, não tem nenhum lugar que eu conheça melhor do que este lugar. Eu posso falar assim tranquilamente, mas eu não posso falar desta forma aqui. There isn't nowhere I know better than this place. Qual é a diferença de um para o outro? É justamente a presença, como estava aqui, e a presença dessa negativa aqui, essa negativa formada pelo not, que vem depois do meu verbo. Eu não posso usar o not junto com o no. Não dá para fazer isso. Aí, se eu quero usar esse not, a minha dica, então, é que no lugar de nowhere, você colocar o anywhere. Aí sim eu posso usar em frases negativas. Então, there isn't anywhere I know better this place. E não nowhere. Se for para usar o nowhere, usa nesse tipo aqui, sem a negativa que tá aqui. Beleza? É isso, gente. Vamos para mais informações, como eu falei para vocês. A mesma frase que tá aí, você pode ver, acabei repetindo a mesma frase. There is nobody here, não tem ninguém aqui. It is empty, tá vazia. There is nowhere I know better than this place. Ou seja, não há nenhum lugar melhor que este lugar. Ou então, há nenhum lugar melhor que este lugar, que se fosse traduzir ao pé da letra seria assim, certo? É isso, então vamos lá, continuando nossa aula, a gente vai entrar agora em uma outra situação. Essa situação aqui é uma situação da qual ela vai, como eu posso explicar? São palavras, vocês conhecem essas palavras, dá uma olhada aí nelas, você conhece todas elas. What, who, where, when, why e how são palavras que você viu comigo lá na aula de pronomes interrogativos. Sim, eles são pronomes interrogativos, também são pronomes relativos. Só que agora vai acontecer o seguinte com eles. O que vai acontecer com eles? São palavras que vão se juntar com essa palavrinha chamada ever, que ela vai ter várias traduções e situações no inglês. Então ela é uma palavra versátil no inglês. Ela pode ser usada como já alguma vez na vida, quando eu faço perguntas com presente perfeito, por exemplo, have you ever been to Rondônia? Você já esteve em Rondônia? Claro, a gente mora aqui, mas isso aqui acabou aparecendo Rondônia na minha cabeça. Ela se junta com esses pronomes interrogativos e elas dão essa ênfase às WH words, que são os pronomes interrogativos, também conhecidos como palavras, né, com WH, porque todos os pronomes interrogativos começam com WH, exceto o how, que é o único que começa com H e não tem o W antes, mas tem depois aqui, ó, você tá vendo? Então, sabe lá o que isso significa. Só uma brincadeira com a palavrinha. Vamos lá. Então, olha só, eu tenho dois exemplos aqui, tá? Os dois exemplos, a tradução é a mesma, só que a palavra com ever, ela dá uma ênfase maior, uma emoção maior a toda essa situação. Então, olha só. What are you doing? What are you doing? O que é isso? O que você está fazendo? What é o quê? Que, qual? Então, assim, o que você está fazendo? Agora, quando eu falo whatever are you doing, mesmo que seja a mesma tradução, mesmo que aqui esteja mais mas o que é isso que você está fazendo? Mesmo que seja a mesma tradução, você percebe que aqui tem uma emoção. Whatever are you doing? Mas o que é isso que você está fazendo? Na verdade, eu posso traduzir apenas para o que você está fazendo, mas aí não vai trazer essa emoção que eu quero dar, que muitas das vezes eu uso esse ever no final dessas palavrinhas para ter essa emoção. Temos aqui mais um exemplo agora com who, que vocês sabem que who significa quem. Então, imagina só, whoever can be at this time of the night. Uma pergunta, whoever can be at this time of the night. Então, eu posso traduzir assim, eu poderia pensar, mas quem é que é uma hora dessas da noite? E dentre outras várias traduções que eu poderia ter, mas
algumas eu não posso nem traduzir aqui, mas eu coloquei para você. Poxa vida, mas quem é que pode ser uma hora dessas essa noite, uma hora dessas à noite? E detalhe, todas essas palavrinhas aqui, todas elas, eu também posso traduzir apenas para o que elas representam sem o ever. Eu posso traduzir quem pode ser uma hora dessa essa noite. Essa noite não, uma hora dessa noite. Eu tô com essa noite na cabeça, não sai. Eu posso traduzir apenas para quem? Não tem problema algum. A tradução, na verdade, ela vai estar certa, porque realmente é isso. Eu quero saber quem. Mas aí eu coloco essa emoção e acabo traduzindo para uma coisa a mais. Mas quem é quem? Ou, poxa vida, mas quem que pode ser com essa situação? Tá? Mas elas também têm as suas mesmas traduções originais, mesmo com a palavrinha ever. Inclusive, essas palavras, elas têm diversas traduções. E a que mais pega a tradução é a palavra com what. Whatever, por exemplo, ela pode ser seja lá o que, ela pode ser qualquer, ela pode ser independente do que, ela pode ser independentemente de quais. Pode ser a próprio qual sozinho por causa do what, né? Todas elas têm essa mesma... o termo que vem na frente, que é o pronome interrogativo, que apesar de aqui nem sempre elas vão ser usadas com perguntas, tá? Às vezes elas vão ser usadas como se fosse também uma afirmação. Nem sempre vão estar em perguntas, apesar de estar falando de pronome interrogativo. Então o what, junto com esse ever, é o que tem mais tradução, mais significados diferentes. E, inclusive, esse whatever também pode ser usado sozinho, só ele, para você falar assim, não importa, ou tanto faz. Esse whatever também tem essa ideia de tanto faz, não importa. O que aconteceu? What's going on? Whatever. Ou seja, tanto faz, não importa, não pergunte, não quero saber, não vou te falar, entendeu? Então, esse whatever com esse sentido. Então, aqui, whatever are you doing, eu posso traduzir o que você está fazendo, então, mas o que é que você está fazendo, colocando uma emoção a mais por conta do ever, beleza? E aqui eu tenho mais situações com essas palavrinhas e as suas traduções, que eu acabei de falar para vocês. As traduções aqui são as traduções básicas, mas eu posso viajar nessas traduções e o what é o que tem mais tradução. Então, whatever, coloquei aqui o que quer que, dependendo da situação que você falar. Whoever, quem quer que, porque a gente está falando de who, de quem. Wherever, quem está falando de lugar, então onde quer que eu estou falando de lugar, where. Whenever, então é when, quando, então vai ser quando quer que. Isso é só uma das traduções. Na verdade, tem várias essas palavrinhas aqui, elas podem ter várias traduções, dependendo do texto e do contexto. E aí eu peço para vocês pesquisarem mais sobre isso, porque não tem como trazer todas as traduções, todas as frases, possíveis traduções com elas, tudo bem? Senão seria muito só sobre isso. Então, vamos falar aqui, né? Tem aqui essas frases, mas na verdade elas estão aqui todas aqui com imagem. Vou mostrar com as imagens. Whatever you do is wrong. Ou seja, o que quer que você faça é errado. O que quer que seja que você faça aí é errado. Então, assim, pode ter várias traduções. Então, assim, pode ser também o que você faz errado, ou também pode ser, vou ver lá, qualquer coisa que você faça errado. Pode ser, enfim, vai desembocando em várias situações. Whatever do is wrong. Temos aqui com whoever, com esse sentido de who, de quem. E como é que vai ficar aqui com whoever? Vai ficar desta forma aqui. Whoever did a wonderful job. Então, quem é que tenha feito isso? Whoever did that. Quem é que tenha feito isso? Did a wonderful job. Fez um ótimo trabalho. Então, eu posso traduzir com essa situação de quem é que. Ele também pode ser traduzido com essa ideia de quem quer que tenha feito isso. Eu acho que ficaria mais o quem também, quem fez isso, fez um bom trabalho e assim por diante. Vamos para o whatever. Whatever novamente. Wherever I go, I can find a sparkling water to buy. Então, wherever I go, não, gente, wherever I go não, aqui era para ser whenever, perdão, aqui eu acabei me empolgando e coloquei whatever. Não, whatever não, a gente está falando de lugar, né? Então, não é. A gente está falando de onde quer que eu vá, então onde quer que eu vá vai ser o quê?
vai ser, a gente tá falando de quê? De whatever, né? Whatever. Então, e não whatever. Acabei colocando whatever, mas aqui no caso seria wherever. Wherever. Onde quer que eu vá, wherever I go, onde quer que eu vá, eu não consigo achar sparkling water. Para quem não sabe, sparkling water é água com gás. Sparkling water to buy. Então, esquece whatever, acabou vindo whatever, mas na verdade é wherever. Até porque a gente já tem uma frase aqui com whatever, né? Então, mais outra não tinha porquê. Tínhamos até outra aqui que a gente já fez sobre essa aqui. Então, não. Wherever I go, I can find a sparkling water. Whatever. Muito bem? E whenever his plane arrives, he will be taking an Uber. Ou seja, aqui eu acho que a tradução melhor para mim seria apenas o quando mesmo. Quando o avião dele chegar, ele pegará um Uber. Porque esse whenever, esse whenever, cadê? Esse whenever, na verdade, ele pode também, assim como os outros, ser traduzido para apenas quando, né? Pode equivaler ao seu prefixo mesmo, when, que o prefixo dele é when, então vai significar quando mesmo. Mas também pode ser sempre que, pode também ser, além de sempre que, ele fica entre o sempre que e o quando e aquele quando quer que. Pronto. Mas aqui o melhor ficaria quando o avião dele chegar, whenever his plane arrives, quando o avião dele chegar, ele vai pegar o Uber. E por que então a gente não usa só o quando? Mas é porque esse ever aqui ele vai dar uma emoção maior. Então, é isso. Gente, a aula tá acabando, ainda tem uma prática com vocês que é uma leitura. Let's practice, fazer uma leitura rapidinho desse texto aqui, onde a gente vai fazer a leitura e além da leitura a gente vai responder umas questões aí de interpretação. Vamos começar a partir de agora. Let's read, vamos ler. Olha aí. Whatever I did, it was never good enough. Então, o que é que eu tenha feito nunca foi bom o suficiente. Então, já começa assim o texto, com essa carga dramática. Por isso, whatever aqui no meio. He was someone I needed validation from. Ele era alguém que eu queria validação. Over time, that need for validation has diminished. Então, com o tempo, aquela vontade de validação diminuiu. Until one day, I was taking my own path. I had my own way of thinking. Até um dia onde eu estava tomando meu caminho e tinha meu próprio jeito de pensar. I knew where I wanted to go and no one else will decide where. Eu sabia para onde eu queria ir, ninguém mais iria decidir para onde. It didn't happen in a specific day that I realized that. Não aconteceu num dia específico que eu percebi isso. Realize é um falso cognato, que a gente vai ter uma aula de falso cognato nas próximas aulas aí, vai começar os cognatos e falsos cognatos. Então, realize não é realizar, é perceber, tá? It just happened, apenas aconteceu. However, e detalhe, com essa minha aula aí que eu passei pra vocês do ever, do what, do how, eu acabei não falando de how. Eu falei de todos, né? Aqui, você tem aqui na minha listinha, tem o what, who, where e when. Faltou o how, however, que eu não coloquei aqui, mas o however é aquela questão, né? Você sabe que o however vai falar sobre como. Como. Então, aqui vai ter uma brincadeira, vai ter uma brincadeirinha. Qual é a brincadeirinha do however aqui? Cadê? Ah, agora sim. O however aqui, a melhor tradução para ele vai ser entretanto, contudo. Exatamente, entretanto, contudo. E eu não acabei colocando todos lá na aula para vocês. E o however foi um deles, mas ele apareceu lá de forma grande, né? Mas com nenhum tipo de texto para vocês, né? Nenhum tipo de texto, não, nossa, não tá vindo a palavra, nenhum tipo de frase. Só não coloquei a frase, mas o however, perdão,
Eu tô com however na cabeça. O however, ele pode ser no entanto, contudo, todavia. Ou seja, uma forma mais chique de falar mais. Quando eu falo however, é uma forma mais chique para você. Chique não é chique, é uma forma mais inteligente de falar mais, né? Que é esse contraste aí. Então, contudo, todavia, mais. Esse however também pode ser traduzido seja lá como, porque how é como. Então, você também tem essa ideia de como no meio dele, pelo prefixo dele, que é how. Então, é como, independente de como, seja lá como, apesar de quão. Ele vai ter várias traduções, mas aqui ele é o famoso entretanto, contudo, todavia e o famoso mais. Então, however, more time went by. Então, contudo, quanto mais o tempo passava, and that person I needed validation so badly from died. Então, assim, however, o que vai significar aqui? Esse entretanto, mais tempo se passou e ele, aquela pessoa que eu precisava de validação, tanta validação, morreu. Tá aqui, died, morreu, a pessoa morreu. Aí eu acredito que a pessoa morreu mesmo, não é morreu figuramente, ela morreu de verdade, né, de ter um funeral e tudo mais. Today, hoje, wherever I go, olha só, wherever I go, para onde quer que eu vá, I wonder what he would be saying to me. Eu fico imaginando aí, pensando em o que ele diria para mim. Whether he would be approving of my actions, se ele aprovaria minhas ações, my way of thinking, meu jeito de pensar, and the place I have in my family, e o lugar que eu tenho na minha família. Whenever I have these thoughts, eu vou trazer para quando aqui, quando eu tenho esses pensamentos, ou quando é que eu tenho esses pensamentos, quando quer que seja que eu tenho esses pensamentos, vamos lá. I try to remember, eu tô com coisa aqui, agora vai. I try to remember the teenager who managed to free himself from the bonds of anyone. Então, o que é essa questão? Ele tenta lembrar do adolescente, da teenager, que o quê? Conseguiu se libertar conseguiu se libertar das amarras de qualquer um. Eu ia falar outra palavra, mas vamos colocar amarras aí de qualquer um. No one validates me. Ninguém me valida mais. Então, aquela pessoa que não precisa mais de validação. Isso aí é uma coisa incrível, inclusive. I don't need anyone's validation. Eu não preciso da validação de ninguém. However, entretanto, lembra que esse however também pode ser entretanto, contudo, mais, todavia. I would be lying if I didn't recognize that I occasionally think about what he would say to me. Então, ele fala aqui que, entretanto, contudo, ele estaria mentindo se ele não reconhecesse que, de vez em quando, né, aí ele pensa sobre o que ele diria. Ele quem? Essa pessoa da qual é indeterminada, porque em nenhum momento aqui nesse texto a gente fica sabendo que pessoa é essa que ele quer validação, porque ele sempre deixa aí no pronome definido. Someone, e usa um pronome pessoal he, mas nunca o nome da pessoa. Então, de acordo com o texto, era muito difícil ter a validação de uma pessoa que não é determinada no texto. Já chama a resposta correta aqui. Porque, sim, era muito difícil ter a validação de uma pessoa e ela não é determinada no texto. A gente não sabe. Ele fala someone aqui, he was someone, ele era alguém, que ele precisava de validação e era difícil, mas ele não fala quem é essa pessoa. Então, sim, a letra A. Nem vou ler o restante, porque a gente já achou a resposta correta na letra A e como o tempo está curto, então já vai a letra A mesmo. E na 2, e última aqui, ainda de acordo... inclusive o número 2 se apagou, mas aqui era 2, estava escrito 2 ali, tá? 2. Ainda de acordo com o texto, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Ele nunca era bom bastante. Sim, isso é verdade. Então, tá correto. Com uma determinada idade, ele viu que ele mesmo estabeleceria os critérios que seria bom para ele. Sim, é verdade. Ele não abandonou as amarras em um dia específico, apenas aconteceu. Também é verdade. Ele fala bem aqui que it didn't happen in a specific day. Não aconteceu no dia específico. Só aconteceu. It just happened. E ele diz o que mais aqui na 2? Cadê a 2? Com o passar ainda mais dos anos, ele voltou a se questionar se alguém determinado o validaria? Sim, ele se questionou. Lá no final do texto ele fala sobre isso, bem aqui, que ele estaria mentindo se ele
não dissesse que de vez em quando ele pensa sobre o que a pessoa diria para ele, né? Dessa questão de como ele tá na vida dele, as ações, o jeito dele de pensar, o lugar que ele tem na família dele, as ações que estão bem aqui. E na 2, a resposta correta é justamente essa aqui. Ele não tenta parar de pensar se aquele alguém eu validaria ou não. Mentira. Não é isso. Ele de vez em quando pensa, mas é que ele não tenta parar de pensar. Então essa informação está errada e é a que a gente está procurando. E é isso, pessoal. Fiquei para vocês as nossas referências. Chegou o fim da nossa aula de Indefinite Pronouns. E eu espero que vocês tenham aprendido sobre esse assunto. E a gente vai ter a revisão para fincar mais um pouquinho. See you next class. Bye, bye.